Hoje eu quero falar um pouco sobre terapia neural. E é claro que eu vou dar aqui a minha opinião, a minha visão do que é terapia neural aí na prática dos profissionais integrativos. Que estruturas do nosso corpo estão neurologicamente conectadas, mesmo que elas estejam distantes umas das outras. Então, eu vou dar um exemplo que você vai entender. Recentemente, veio aqui uma paciente com muitas dores nas mãos. Ela estava com LER. E essa paciente não estava nem conseguindo digitar no celular, de tamanha a dor que ela sentia. E, ironicamente, ela teve melhora dessas dores nas mãos quando eu fiz a terapia neural na região dos sisos, dentro da boca, nos dentes, e também quando ela recebeu uma aplicação na região de coluna lombar, na lombar. Então, ela teve melhora de 90%, melhora imediata de 90% ali das dores nas mãos. E isso só demonstra que existe uma conexão neurológica à distância entre as estruturas. A terapia neural já é uma técnica terapêutica antiga, tem mais de 100 anos, e ela visa eliminar tensões no organismo que são acumuladas por várias razões. Algumas tensões que podem ser acumuladas no organismo e elas ficam são manifestadas no sistema nervoso são, por exemplo, locais que sofreram inflamação. Pode ser um acidente, uma cirurgia. Se aquele local inflamou por qualquer motivo que seja, uma doença, aquele local, mesmo depois de curado, ele mantém uma tensão neurológica. Então os nervos naquele local tem uma atividade elétrica fora do normal, fora do comum, ou acima ou abaixo da sua atividade elétrica esperada, da sua atividade elétrica normal. E a terapia neural, então, através de um dos métodos mais comuns de se fazer, é através da injeção de anestésicos em baixa concentração, mas tem outros métodos. Então a terapia neural visa eliminar essa tensão e restabelecer o equilíbrio elétrico da estrutura, daquele órgão, daquela região do corpo. A paciente compareceu com uma dor lombar e uma dor no dente. Dor injustificável no dente. Não tinha motivo, vemos na radiografia, ao examinar não tinha nada ali. E fazendo a aplicação da terapia neural nas costas dela, na lombar, ela então melhorou a dor no dente, porque a tensão neurológica dentro do sistema tinha fragilizado neurologicamente o dente, acarretando dor. Não precisou de nenhuma intervenção no dente e ela melhorou tanto da dor na lombar como também na dor no dente. Então esse é um exemplo das conexões neurológicas, dentre muitos outros que tem aqui no consultório. Uma outra circunstância que também pode causar tensões neurológicas no sistema e que isso manifesta no corpo é quando a pessoa está passando por uma tensão emocional, ou mesmo que ela tenha passado algum tempo e não esteja passando mais. Então, tem a situação traumática, que é uma tensão neurológica muito grande. Então, você tem redução ou aumento da atividade em zonas cerebrais específicas, dependendo da tensão que a pessoa sofreu. E essa pessoa, então, passa a manifestar em áreas do corpo patologias, doenças, dores, estruturas fragilizadas. Então, quando a gente neutraliza também, a terapia neural também serve para neutralizar tensões emocionais, tensões de origem emocional. E aí, frequentemente, dores, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, sintomas de irritabilidade, eles são, então, reduzidos. Tratamento de medos, inseguranças e síndrome do pânico, por exemplo. Então, são fatores que auxiliam. A terapia neural, então, tem condição de auxiliar nesse processo terapêutico. Então, frequentemente, eu faço as aplicações, os profissionais que trabalham com terapia neural, são vários aí pelo Brasil,
Eles fazem as aplicações e você tem melhora dessas tensões físicas e também emocionais. É claro que você está na vida e aí na vida você vai continuar se estressando, se estressar com outras coisas e as tensões eventualmente elas retornam. Então, o tratamento de terapia neural ele visa eliminar tensões físicas e emocionais que estão somatizando dor, doença ou sinais ou sintomas no corpo. Um sintoma no corpo, uma tensão neurológica no corpo, um local que foi operado ou uma doença em algum órgão ou estrutura, tem a capacidade de deixar você mais susceptível a uma fragilidade emocional. Então, só um exemplo, doenças no fígado ou na vesícula biliar tornam a pessoa mais susceptível a emoções de irritabilidade, pois é demonstrado por exames de ressonância magnética, estudos com ressonância magnética, que as zonas cerebrais responsáveis por controle de irritabilidade e manejo da raiva, elas ficam com a sua atividade irregular em pessoas que têm doenças hepáticas. Observa-se também em indivíduos que têm depressão uma maior susceptibilidade a doenças respiratórias ou doenças no intestino grosso. E pessoas que têm essas doenças no intestino grosso, elas também ficam mais susceptíveis a estados depressivos. Uma das zonas, por exemplo, uma das zonas cerebrais que tem a sua atividade reduzida em pessoas com depressão ou pessoas com doenças no intestino grosso, uma dessas zonas cerebrais é o córtex órbito-frontal, uma área do cérebro que está aqui logo atrás das sobrancelhas. É uma área responsável por avaliar a recompensa das escolhas que a gente faz. Então, em pessoas que estão deprimidas, essa área tem uma atividade elétrica reduzida, mas não só em pessoas deprimidas, pessoas que também têm doenças pulmonares ou pessoas que têm doenças intestinais, por exemplo, manifestações autoimunes, doenças autoimunes que se manifestam na pele, alergias, etc. e tal. Então é um assunto aí infinito. Espero que tenha ficado um pouco claro aí como funciona a terapia neural, para você ter realmente assim um acesso de como funciona a terapia neural. Você deve procurar um profissional, porque é um assunto muito extenso, muito complexo, que só um profissional ali que recebeu treinamento e tem alguma experiência vai estar ali apto para atender você. E é muito interessante como a gente tem resolução, como é possível obter resolução de dores e doenças misteriosas que acompanham as pessoas há muito tempo, simplesmente fazendo o alívio dessas tensões. O alívio dessas tensões físicas e muitas vezes emocionais leva a redução dos sintomas, redução da doença, redução de 80%, 90%, às vezes 100% daquela doença. Eu sou o Walter Mesonet. Curta, compartilha, comenta aí nesse vídeo. Se eu tiver um tempinho depois eu dou uma olhada nos comentários e comento lá junto com vocês. Eu sou o Walter Mesonet.